Pois é, estamos começando aí mais um Tribuna no Futebol e vamos falar agora sobre a estreia do Felipão como técnico do Palmeiras. O Verdão foi derrotado pelo Avaí em Florianópolis. Vamos ver como é que foi. Voltou ao normal. Voltou. Faixa de boas-vindas para Felipão. Ele reestreou logo em uma partida disputadíssima e que começou melhor para os paulistas com o gol de Gabriel Silva aproveitando o rebote. Como era difícil passar pela zaga do Verdão, Caio resolveu arriscar de longe. Deu certo, 1-1. O torcedor gostou e Roberto deixou para Robinho comemorar. 2-1. Pelo disparo. Mas antes do intervalo, Pará fez falta e acabou expulso. Tudo parecia começar a dar errado para os havaianos quando Kleber foi puxado na área no segundo tempo. Ele mesmo empatou. Então veio a fumaça dos sinalizadores e paralisou o jogo por 5 minutos. Quando tudo recomeçou, o Avaí estava bem inspirado. Roberto acertou o travessão e logo sofreu pênalti. Léo foi expulso. Caio cobrou e no rebote colocou o Leão na frente de novo. Felipão ia poucas vezes à beira do gramado instruir os palmeirenses. Prato cheio para o Avaí, que aproveitou a desatenção de Deola, que saiu mal do gol. Lá estava Roberto. Na velocidade, ele fechou o placar. 4-2 Avaí na ressacada, em plena reestreia de Felipão. Se alguém perdeu aqui hoje, fui eu. Pronto, acabou. O Felipão falou, quando perguntado se o time já tinha a cara dele, ele falou que se fui eu que escalei, se fui eu que montei o time, eu que fiz as substituições, esse é o time que tem a minha cara, assumiu a culpa. É o perfil esse mesmo do Felipão, e é claro que com 4 dias de treino ele não pôde treinar o time ainda mais que agora, nessa volta depois da Copa, vão ser jogos até o dia 28, né? Vai ter jogo de domingo e quarta-feira. Então não vai dar tempo de treinar. Então o Palmeiras é esse que está aí mesmo. Agora, o Felipão voltou a falar uma coisa que entra treinador, sai treinador, Fábio, é a mesma coisa. Pede jogador. Pediu pelo menos mais um atacante e disse que o elenco é fraco. Ele falou que o elenco é fraco. Deu pra notar ali, ontem mesmo. Então já tem muito tempo que todos os técnicos que entram e saem do Palmeiras estão falando isso. Ali não foi nada de erro do Palmeiras até então. Foi mérito do Avaí, jogando muita bola. Caio, Roberto, Patrick, comeram a bola ontem lá no jogo. Acabou, o que Deola vai fazer lá no meio de campo, lá, sabendo que tinha mais 2 zagueiros para ajudar. Então o Palmeiras ficou perdido em campo, um time perdido em campo ainda. E você tá vendo aí, é fraco ainda. Se não trouxer reforços, não adianta vir só Felipão, meu. E a bucha é a seleção. A bucha é a seleção. Agora o negócio é o seguinte, o Douglas tá fazendo uma pergunta aqui, todo palmeirense quer saber. O Valdívia vem ou não vem pro Palmeiras, Fábio? Não vai saber? Se não vier, tem hora que fala que vem, que não vem. Eu acredito que depois do jeito que tá aí, dificilmente. Olha só, dá eu acho que assim, do meio pra frente, até que o time do Palmeiras tem alguns jogadores técnicos, alguns jogadores bons. Agora, a parte defensiva tá terrível. O Pierre não consegue voltar no nível que já jogou bola. Mas eu nem sei como o Pierre voltou ontem. A zaga, o Danilo tá suspenso, né? E o Léo agora foi expulso no lance do pênalti, foi expulso, tá fora do próximo jogo. O Edinho também improvisado. O Pierre ontem, pra mim, não estava 100%. Ele não conseguia acompanhar. Então já vi isso, ele foi tirar só no segundo tempo. Pra mim, eu acho que a escalação já foi errada com o Pierre. Já tá vindo de contusão, pra mim, não tá 100%. O jogador 100% fica no banco. Só entra se estiver bom. O time jogou com o Santos, tava excelente. Era o time que ia embalar, que ia meter caixa em todo mundo. Não, mas não é. Aqui o Santos é pior ainda. Eu falo Você vê que o Santos é pior ainda. Eu falo que é voltar ao normal aí, ó. É o Santos que é pior ainda e perdeu também ontem. Qual que é a bucha? Quem que é a bucha? A seleção brasileira. O pessoal tá lembrando aqui, para quem não assistiu, que o Fábio falou que entre Palmeiras e seleção, a seleção brasileira que é a bucha de ser administrada e não o Palmeiras. O pessoal tá lembrando aqui. Mas tem tempo aí. O negócio é o seguinte, o Filipão também deu uma declaração infeliz também, falando que o caso do Danilo ser suspenso por preconceito é uma hipocrisia, porque na verdade ele esqueceu também que não foi só o preconceito racial, mas também foi a cusparada no atleta, e por isso ele tomou aí 11 jogos de suspensão. E não é hipocrisia não, Filipão. O futebol tem que servir de exemplo para a sociedade também, tá? Então, só que tem que ser igual para todos. Não, tem que ser igual para todos, mas que seja pelo menos um exemplo positivo, né, Watson? É um bode expiatório. Mas vamos falar o seguinte, agora o pessoal já está perguntando aqui do Corinthians, Dalton.
o Corinthians venceu o Atlético Mineiro e é o líder isolado do Brasileirão. Com a derrota do Ceará para o Internacional, o Timão também o único invicto da competição. Vamos ver alguns gols da rodada. Vai? Aperta o play, vai. Aperta aí, mexerica. Desperdiçou a cobrança de pênalti no primeiro tempo. Mas no segundo, Bruno César arriscou da entrada da área. O desvio tirou o goleiro Fábio Costa da jogada. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. O Fluminense derrotou o Santos na Vila Belmiro. Alain fez o único gol da partida em jogada de contra-ataque. No Beira-Rio, Alexandro abriu o placar para o Internacional contra o Ceará na cobrança de pênalti. Kleber ampliou no segundo tempo. Michel descontou, ajudado por Abondanzieri, que engoliu um frango. No Serra Dourada, Petkovic cobrou o pênalti e garantiu a vitória do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Bom, é o seguinte, o Corinthians com esse resultado chegou a 21 pontos, está com 2 pontos a mais que o Fluminense, que venceu o Santos ontem, na Vila Belmiro. O Mano Menezes diz que entende que o aproveitamento do Corinthians é de campeão, Dalton. Quase 78% de aproveitamento dos pontos. 87,9. Só que ele nega o favoritismo. Tá cedo ainda para ser favorito de alguma coisa. 9 rodadas apenas, né? E então, não tem como falar que é o favorito. Mas a campanha do Corinthians é de campeão, inclusive nessa década, já é a melhor campanha até hoje que o Corinthians fez, com esse 77,8%. A exceção de 1999, quando foi o bicampeão, com Oswaldo de Oliveira, que chegou a 88% nas 9 primeiras rodadas. Então, o Corinthians está fazendo uma campanha realmente campeão, ao contrário de muitos times aqui, tem elenco, tem jogadores e, principalmente, tem comandante de verdade. O Corinthians está fazendo uma campanha excelente. Vamos ver até quando dura isso aí. É o único. Hoje, né, não vai terminar hoje, tem mais 31 rodadas aí. Tem 30 rodadas ainda. 29, na verdade, né? Olha só. Ô, Dalton, o Fábio lá de Paranavaí está perguntando, um abraço para todo mundo aí de Paranavaí. Se você concorda, o Brasileirão já é nosso? Tá empolgado aqui. Não, é porque com a desclassificação precoce da Libertadores, o Corinthians ainda conseguiu galgar muitos pontos aí e não ficou para trás como normalmente os times de Libertadores ficam. Então, o Brasileirão para os corintianos virou uma obsessão que eu já acho ao contrário. Estamos aí a 6 pontos do quarto colocado, abrindo uma distância boa. O que o Corinthians precisa? Lógico, se for campeão, excelente. Melhor, fecha com chave de ouro o ano centenário. Mas está cedo ainda. O Corinthians tem um time bom, um time compacto, só que precisa aí botar os pezinhos no chão. Só um detalhe. Muita gente falava que o Campeonato Brasileiro só ia começar a partir da volta da Copa do Mundo. Mas a gente está vendo que o Corinthians, com a gordurinha que fez antes da Copa do Mundo, está conseguindo se manter entre os primeiros colocados. 2 vitórias já, né? Um empate e uma vitória, na verdade. E um empate que valia, né? Até a liderança, né? Todo mundo fala volta de Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro só começa depois da janela. Exato. Depois da janela da Europa, que todo mundo vai ver quem fica, quem vai embora, quem chega, quem sai. Eu acho que é um dos marcos também, né? Já no jogo com o Ceará e Corinthians, já deu pra ver nitidamente a queda do Ceará com a perda do PC Guzmão. Ceará que era líder junto quando perdeu, agora já perdeu pro Inter de novo. Já é um time mediano. E outra coisa, Luciano, acho que você lembra bem, se não me engano, em 2008, o Flamengo vinha muito bem, disparado na liderança. Perdeu o Marcinho, perdeu o Ibson. O Renato Abreu, que Abreu que voltou. E caiu muito, né, de rendimento, chegou a ficar 7 ou 8 rodadas sem ganhar. Sem ganhar, perdendo ainda. Então, o Campeonato Brasileiro, ainda mais com um brasileiro com vitória valendo 3 pontos, tudo muda em 3, 4 rodadas. É porque você percebeu uma coisa, é melhor você perder 2 jogos e ganhar 1 em 3, vamos dizer, em 3 jogos. É melhor você ganhar 1 e perder 2 do que empatar 3. Porque você faz os mesmos número de 3 pontos, mas você tem uma vitória a mais. Isso. O critério de desempate vale mais. Então, se você for ver por esse lado, é ruim esse negócio de empatar ou perdendo. Agora, igual o Dalton falou, favoritismo tem bastante. Corinthians, o próprio Fluminense com os reforços. Flamengo, atual campeão. De repente até o Flamengo. Que tá jogando bem. Com esse time não acho. Mas o problema é o seguinte, tem que ter concentração. Teve gente que o ano passado teve concentração, 4 rodadas, perdeu o título, que era o Palmeiras.
Exato. Pois é. E o São Paulo que também chegou a liderar o campeonato. Só um pouquinho, gente. Um de cada vez aí, por favor. Pode falar, Rodrigo. Não, ele comentou do Palmeiras, né, que acabou perdendo concentração e perdeu o título. O São Paulo também chegou a liderar o campeonato, ficou aí acho que 4 pontos na frente e acabou perdendo o campeonato também pro Flamengo. Beleza. Mas com essa explicação do Luciano aqui, eu tô entendendo agora o pensamento do técnico do Santos. Ele tava pretendendo 3 empates, né? Então agora é só vencer o próximo jogo que ele faz os 3 pontos que ele tava pretendendo. É mais legal.